Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3net em Guarulhos. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala. Temos também o Twitter, @GenteQueFalaM. O WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat da AltV. E ainda o telefone que fica à sua disposição é São Paulo 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, pediatra Dr. Hermann Greenfeld. Prazer tê-lo aqui, Dr. Hermann. Muito prazer também. O senhor é da Sociedade de Pediatria de São Paulo, correto? Exatamente. E integrante do Hospital Albert Einstein. Do corpo clínico. E eu não me arrisquei aqui, mas é neonatologista? Tá certo. O que é neonatologista, por favor? É a especialidade do recém-nascido. O Sim. pediatra pode ser pediatra geral e pode ter uma subespecialidade que é a neonatologia, que cuida do recém-nascido. Também conosco o médico Dr. Otávio Cansanção de Azevedo. Doutor Otávio, prazer tê-lo aqui. Como vai? Muito obrigado pelo convite. O senhor é cirurgião do aparelho digestivo, especializado... Isso, é cirurgia isso? bariátrica, isso. Ok? Perfeito. Pronunciei corretamente? Perfeito. Também conosco a advogada Gabriela Guerra. Doutora Gabriela, prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite mais uma vez. Espero aí poder colaborar com essa mesa que está de bastante peso hoje, né? A sua, dentro do direito, a senhora trata da saúde e do consumidor, é isso? Exatamente. O consumidor é lesado em vários ramos e um dos ramos aí é o contra planos de saúde, às vezes até consumidor do Estado, de SUS, né? Então a gente ajuda aí nessas causas. Porque eu ia dizer que as áreas são bem próximas, né? Direito à saúde e direito do consumidor. Então, nos dias de hoje, interligadas de tal maneira que é assustador essa... Com toda certeza, o Estado, o plano de saúde, é um fornecedor, né? Então acaba que o direito à saúde está inserido dentro do direito do consumidor. Tem muito. Conosco o cardiologista Dr. Rafael Scanavaca. Pronunciei corretamente, Dr. Rafael? Bem próximo, por favor. Corretamente. O senhor é do INCOR? Sou do INCOR. Boa tarde a todos da mesa aqui, você também. O senhor está nos noticiários todos nos últimos dias, porque estava no Nepal no momento daquela tragédia que abateu todo aquele país. Sim, eu fiz 6 anos na faculdade, né? Depois fiz 5 anos de residência. Então, quando acabou a residência, eu resolvi me presentear assim com uma viagem. Eu gosto de montanha, assim, de escalada, essas coisas. Fui para o Nepal para fazer uma escalada. Fomos lá, a viagem foi super bonita, super bacana. Quando eu regressei para a capital, para Katmandu, estava 2 dias para voltar para o Brasil, e a gente foi surpreendido com um terremoto lá. O senhor estava lá no momento do terremoto? No momento do terremoto. Graças a Deus não estava no hotel, estava na rua. A gente estava fazendo umas compras ali para trazer para a família, tal. Eu e um outro colega meu que também é médico. E foi aquela coisa, né? O chão começou a tremer, um impacto muito forte, caindo assim tijolos de cima dos prédios. Foi um momento bem... Para nós que somos alheios a terremotos, graças a Deus não estava no hotel. O hotel desabou? O hotel do lado do nosso desabou. E o nosso hotel ficou bastante danificado, assim. Teve vítimas dentro do hotel onde vocês estavam? No hotel do lado, sim. Tiveram 10 pessoas que foram soterradas. E no hotel em que vocês estavam? No hotel que a gente estava, graças a Deus, não. Não houve? Não houve nenhuma vítima. E qual foi o teu procedimento ali como médico? O que o senhor pôde fazer? Então, só assustou? Eu só assustei. Nesse momento até me vi assim bastante como uma pessoa que estava passando pelo terremoto, né? A gente estávamos eu mais 2 colegas médicos, né? Um homem e uma mulher. Mas a gente, nesse momento inicial, a gente ficou bastante assustado. A gente não estávamos
assim, acostumados a lidar com essa situação, então a gente ficou mais preocupado mesmo em tomar as providências para a gente se salvar do que propriamente em ajudar no momento. Aliás, eu deveria ter feito a primeira pergunta, né? Como é que alguém no Brasil se encanta em escalar montanhas? Eu sempre gostei de montanha, que eu fiz algumas aqui, o Pico do Jaraguá, ou Itatiaia, e eu queria fazer uma viagem diferente. As montanhas mais bonitas do mundo, as mais altas, né, estão lá no Nepal, então foi isso que me atraiu, assim. Algum comentário, algum questionamento para o Dr. Rafael sobre essa experiência? Dr. Herman, doutora Gabriela, Dr. Otávio. Na verdade, a minha dúvida aí, a minha curiosidade nesse sentido é exatamente isso. Eles estavam precisando de pessoas, de médicos para ajudar. E como é que foi a partida? Porque demorou um tempo para passar, né? E o receio de voltar para o Brasil, o receio de como estaria o aeroporto e tudo mais. Nesse primeiro momento que a gente viu que aconteceu o terremoto, logo que aconteceu a gente já percebeu que se tratava de um terremoto em segundos, assim, né? Depois a gente teve a notícia que ele durou 2 minutos, mas a sensação foi de uma coisa muito longa, assim. A gente ficou bastante assustado, a orientação que deram pra gente era para ficar num lugar descampado, tanto que a gente sentou num gramado e ficamos lá, assim, no primeiro dia cerca de 8 horas. Nós vimos que tinham pessoas soterradas, tinha gente tentando ajudar, assim, com pá, picareta, e depois o retorno foi bastante complicado. Graças a Deus estava com a minha passagem marcada para 2 dias depois. Nós fomos para o aeroporto, estava aquela loucura e o avião atrasou 6 horas para decolar, mas graças a Deus eu consegui. Dr. Herman? Você chegou a ter contato com os hospitais, as UTIs lá de Katmandu, ou o recurso médico lá é, digamos, menos favorecido do que, por exemplo, aqui em São Paulo? Com certeza, né? A impressão que a gente tem é que o país é um país muito mais pobre do que o Brasil. Eu não cheguei a ver como é que eram as UTIs. Depois, assim, eu voltando aqui no Brasil, né? Porque a situação era bem dramática, porque teve o terremoto inicial e a cada meia hora, 20 minutos, tinha uns novos tremores, assim, de 5, 10 segundos. Então eu até fiquei chateado, assim, de talvez ter tido essa luz, de ter procurado ajudar as pessoas, mas a verdade é que eu não tive, assim. A verdade é que eu pensei muito na minha família, pensei nas pessoas que eu gostava, estava todo mundo no Brasil muito preocupado. Graças a Deus a gente conseguiu entrar em contato e falar que estava tudo bem. Então realmente nesse momento foi um momento que eu pensei em me salvar, assim. Depois que eu voei e que eu consegui dormir um pouco mais, porque lá a gente ficou muito tempo sem dormir, né? Porque o chão balançava o tempo inteiro. Aí me caiu essa ficha, eu falei, poxa, talvez se eu tivesse tido um pouco mais de calma, tanta gente precisando de ajuda, né? Mas realmente não aconteceu. Não fomos preparados para terremoto, né? Para saber como é a gente lida com essa situação. Exato. Um detalhe importante que hoje está nos comentários sempre. O senhor era ateu e teve um momento de reflexão. Isso é correto? É verdadeiro? É correto, sim. Eu tive uma criação, assim, meus pais são médicos também, e eu realmente não acreditava em Deus, mas já toda a viagem para o Nepal, eles são muito religiosos. Eu fiquei 22 dias na montanha, a gente foi apresentado para um monge lá, que é uma pessoa muito... Tudo isso já foi me despertando, né? Eu acho que depois, ainda com o terremoto, eu tendo me salvado, acho que foi... Esqueceu da medicina. Na hora. Na hora. Pensa em Deus imediatamente. Na hora que aperta, né? Na hora que acho aperta. Que todo o processo que veio antes, acho que foi bastante interessante. Doutor Otávio, por que nem todo mundo consegue emagrecer? Boa pergunta essa. Então, primeiro vamos Ponto pensar porque segredo. muita gente engorda, né? Sim, Então, sim. nós somos programados, né, para ser caçadores-coletores nas savanas africanas, e em viver em atividade onde eleva-se
o batimento cardíaco intensamente, cerca de 90 minutos por dia. Isso é a nossa programação. E comer alimentos onde não sejam pré-digeridos, alimento in natura, onde nós gastamos energia para digeri-los. Então, o nosso sociedade moderna é um modelo experimental da obesidade. Nós comemos alimentos não in natura, mas previamente digeridos, e não fazemos exercício. E por isso que a obesidade é uma endemia na nossa sociedade. Uma vez que se estabelece a obesidade, o nosso cérebro, ele, digamos assim, ele entende que aquilo é o normal. E uma série de hormônios digestivos, principalmente, eles vão circular, serem liberados, serem regulados, baseados onde? Aquele peso é o seu peso normal. Então, para você quebrar isso, para você reprogramar o seu cérebro com dietas ou com medicamentos, é muito difícil. Tanto que os trabalhos mostram que os tratamentos clínicos, sejam com só dieta ou dieta associada à medicação, eles falham em 95% das vezes. 95% das pessoas que já atingiram a obesidade não vão conseguir emagrecer. Por isso é que as pessoas não conseguem emagrecer. Aí, eventualmente, nesses casos extremos, é que entra a operação bariátrica. O que é que ela faz? Ela vai reconfigurar o seu tubo digestivo. Reconfigurando o seu tubo digestivo, ela vai mudar as liberações e inibições dos seus hormônios digestivos. Então, os hormônios da fome vão ser menos liberados e os hormônios da saciedade vão ser mais liberados. Este é o fator principal que as pessoas conseguem emagrecer com a cirurgia bariátrica. Não só a restrição alimentar. Então, é uma associação da restrição alimentar com a reconfiguração dos hormônios digestivos que propiciam, digamos assim, um novo ajuste no cérebro para você ter um peso mais perto de um peso saudável. Vou aproveitar um momento aqui no senhor. Eu sou um glutão, não é? Então, o meu cérebro está condicionado a ingerir quantidades enormes de alimentos. Né? Aí, neste quadro que o senhor desenhou e esclareceu, né, a cirurgia altera esse meu procedimento de ser glutão. Exato, porque muito da fome que você sente é baseado é hormonal, são hormônios digestivos. E a saciedade também são hormônios digestivos. A cirurgia ela vai reconfigurar. Você provavelmente, como mostra seus trabalhos, os pacientes obesidades, os glutões, eles têm muito hormônio da fome circulante e pouco hormônio da saciedade. Então, a operação vai reconfigurar isso. Você vai começar a circular pouco hormônio da fome e muito hormônio da saciedade. Então, você vai comer e ficar saciado. Além que é uma restrição mecânica, porque você diminui os recipientes de armazenamento de comida. Então, quando você associa uma reconfiguração hormonal, e essa reconfiguração hormonal, digamos assim, vai reajustar o seu cérebro, e uma diminuição do recipiente que armazena comida, dá uma nova chance do paciente ficar magro e manter esse estado de eutrofia, né? de ser magro para o resto da vida. Dr. Hermann, o senhor como pediatra tem uma forma de orientar as crianças para que no seu comportamento do dia a dia consigam, não a dieta, mas uma conscientização de que tem que comer menos? É muito difícil, né? Quer dizer, na verdade, perguntando impossível. Não é impossível, mas uma das obrigações do pediatra é fazer a orientação nutricional da criança. Normalmente nós orientamos que nos primeiros anos de vida a criança não ingira qualquer alimento que possa causar sobrepeso, porque antes da obesidade a gente chama de sobrepeso quando a criança tem um peso acima daquela tabela que existe, né, um gráfico de peso e altura que mostra onde que a criança está. Se ela estiver no 50 percentil, ela está na média. Se ela estiver no 90 percentil, ela está ainda dentro da curva, mas ela tem uma tendência ao sobrepeso. Do sobrepeso à obesidade é um passo muito curto. Então, muitas vezes, como o doutor Otávio disse, nós não temos uma solução satisfatória ao administrar
uma restrição nutricional. Muitas vezes nós somos obrigados a encaminhar a criança para o gastroenterologista infantil e reconfigurar, como disse o Dr. Otávio, a questão da alimentação infantil. A obesidade é uma endemia também na pediatria. Eu estou fazendo a pergunta porque eu quero ver se eu tiro futuros pacientes do Dr. Otávio. Né? Sem dúvida, isso é fundamental. A gente sabe que hoje a obesidade ela começa na infância e adolescência, né? Então, quando o paciente ele programa, o cérebro dele fica programado para um sobrepeso, para uma obesidade infância e adolescência, você reverter isso com dieta, com exercício, é muito difícil. Isso vai muito... a tarefa do Dr. Hermann é muito difícil, porque passa muito pela cultura alimentar das famílias. Então, se você tem uma família que come muito, que tem no comer um prazer importante, e a alimentação é muito calórica, é uma alimentação que propicia a obesidade, você não vai separar a criança dessa família. A criança vai junto com a família e aí você vê os casos de obesidade infantil. Então é muito difícil o pediatra separar isso. E muito difícil, ou quase impossível, o pediatra você mudar a cultura da família inteira. Né? Por isso que é tão difícil. Estou fazendo a relação aqui. Nós temos o dúvida. pediatra, Sem o dúvida, senhor... começa na... E vai acabar no Dr. Rafael aqui. Eu também cardiologista. eu ainda tenho relação Mas jurídica também com depois, isso. Né? Ei, doutor Rafael, acho que é um ciclo aqui que até chegar na doutora. Com certeza, da minha parte atrapalha bastante, né? Que a gente sabe que a obesidade ela é fator de risco para hipertensão, para o diabetes, para dislipidemia, né? E tudo isso leva às doenças cardiovasculares, principalmente um infarto do miocárdio, né? Doutora Gabriela, se não deu certo aqui, vamos no jurídico. O que eu queria acrescentar nessa parte é que tem muitos planos de saúde que negam essa cirurgia bariátrica, principalmente quando isso é feito, acho que atualmente é realizado somente através de videolaparoscopia. Tem planos que negam essa cirurgia dependendo da situação do paciente. A ANS ela colocou uma série de regras para que o plano autorize essa cirurgia bariátrica. Então, o paciente tem que ter tentado reduzir o peso nos últimos 2 anos, tem que ser obeso nos últimos 5 anos, tem que ter um IMC acima de 39 para ir conseguir. Só que tem alguns casos, por exemplo, que tem pacientes que têm IMC alto, é uma situação de obesidade, porém não conseguiu esses 2 anos tentando, não tem 5 anos de obesidade, pelo simples fato que a pessoa ainda tem umas comorbidades. Então, por exemplo, a pessoa é diabética ou tem problema cardiológico, ela não pode aguardar esses 2 anos para realizar a cirurgia. E aí o plano nega porque diz que não preencheu os requisitos. Mas a gente está lutando aí com a vida da pessoa. Eu estou tentando entender. A senhora fala numa idade, a senhora dá anos, né? Dá prazo, idade. A ANS tem diz 5 anos de obesidade. 5 anos de obesidade, 2 anos tentando emagrecer, reduzir de outra forma. Não conseguiu, aí vai para a sala de cirurgia. Eu passei a vida tentando emagrecer. Então, pois já se o posso plano negar, você pode me procurar. Mas, doutora Gabriela, é um avanço nesses planos de saúde. Nós tivemos a possibilidade agora de um transplante através de um plano de saúde. Isso. É um avanço. Não digo que é um avanço do plano, eu digo que é um avanço da não. justiça que garante isso aos pacientes, né? Porque, bom, o que acontece? Esses planos de saúde, eles estão limitados àquela regra da ANS. Eles dizem que tudo o que a ANS autoriza, libera, é isso que eles se limitam. Só que depende da situação, né? Então, para transplante, por exemplo, a ANS só autoriza, que é o mínimo obrigatório, para transplantes de córnea, transplantes de rim. Mas aí, coração, simplesmente o plano de saúde nega. Então, ultimamente tem tido bastante vitórias no Tribunal de Justiça, pessoas que precisam de transplante do coração entram na justiça contra o seu plano pelo fato do seguinte, porque o plano de saúde autoriza toda a cirurgia de transplante do coração, exceto o transplante. Então, nessa situação do plano autorizar a doença, autorizar a cobertura, mas de uma certa forma negar aquilo que é inerente à cirurgia, nessas situações, os planos de saúde têm sido condenados a custear o tratamento completo, porque não pode ser eles não podem autorizar de uma forma parcial, né? Eu até trouxe aqui um trechinho da decisão dessa recente decisão que o juiz diz assim:
Não se está aqui a dizer que as empresas de plano de saúde devam arcar com todas as despesas que eventualmente os contratantes possam vir a produzir. Exclusões existem e são permitidas pelo ordenamento. Não, entretanto, quando acarrete a dar o plano com uma das mãos e tirando, entretanto, com a outra, a torna inócua a cobertura contratada. Então é aquilo. Você cobriu uma parte, você vai ter que cobrir a parte integral. Não adianta dar limitado, porque senão não adianta autorizar a cirurgia se você não vai cobrir a parte principal do procedimento cirúrgico. Rafael, eu quero entender esse processo todo aqui. Ela traz uma sentença, mas a partir de que momento um médico diz, olha, o senhor necessita de um transplante? Né, para que aí se inicie este processo aqui. Eu estou querendo entender todo... O transplante cardíaco, por exemplo? Sim. O Nós transplante estamos falando de transplante cardíaco, que é este que foi autorizado aqui. Sim, no Brasil é uma coisa ainda extremamente rara, né? Lá no INCOR, que é onde eu trabalho, é o hospital brasileiro com o maior número de transplantes. Nós temos em redor aí de 10 a 15 por ano. Você vê que ainda é uma coisa muito assim difícil de acontecer, né? Existem vários parâmetros que a gente usa para indicar esse transplante para a pessoa. Inclui a idade do paciente, as comorbidades que ele tem, uma série, se o paciente, se o órgão que vai ser transplantado para ele se é compatível com a genética do paciente. Então, nós temos vários parâmetros para utilizar. Porque quando ela deu o procedimento para uma cirurgia bariátrica, né, a pessoa tem que estar gorda há tanto tempo, tem que ter coisas... Eu estou falando uma linguagem que possa ser entendida, né? Está há tanto tempo tentando emagrecer, mas me parece que para uma cirurgia, no caso de um cardíaco, não tem um pré-estabelecido, não pode ter um pré-estabelecido. Olha, o senhor ficou cardíaco a partir deste momento. É uma situação, acho que corre o risco de vida, né? Não tem outra opção. E ainda é assim, algo que, felizmente, através do Tribunal de Justiça, essa situação funciona. Então, precisou de transplante, entrando com uma ação judicial, se a gente tiver êxito, em 24 horas já tem uma determinação do juiz. E nessa situação, a pessoa já recebe o tratamento adequado. Não é algo que tem que esperar todo um processo para conseguir aquilo que... Calma que a justiça vai achar um jeito de protelar. Doutor Herman, algo a acrescentar, doutor? Não. Eu só acho que realmente todos têm direito, toda a população, todo cidadão tem direito de ser coberto, independente de seu plano de saúde, independente de ser ou não uma pessoa que tenha recursos para arcar com essas despesas. Todos têm direito a um tratamento médico pelo governo, pelas entidades particulares, por quem for. Está garantido na Constituição, né, doutor? Está garantido na Constituição. Então, mas temos que lembrar sempre isso. Exatamente. Doutor Otávio, Carla Pino, de Santana de Parnaíba, o IMC é médico de que forma? É isso? Não Medido. Ah, tá. O IMC medido, né? É um índice que a gente usa muito para indicação. Está escrito né? médico aqui, tem tanto médico na mesa que eu achei que fosse então, correto. ele é medido, você pega o peso do paciente e divide pela altura, pega o resultado, divide pela altura de novo. Então, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, você pega o peso, divide pela altura, isso dá um resultado. Divide pela altura de novo, isso é um índice, né, que é o peso por metro quadrado do paciente. Então, para a cirurgia bariátrica, os pacientes que tiver um índice maior do que 40, tem uma indicação de operação. E os que tiverem entre 35 e 40, com alguma comorbidade associada à obesidade, por exemplo, diabetes, pressão alta, dislipidemia. Então, esses pacientes também são candidatos a operações. Existem outros pré-requisitos, né, que foram pré-requisitos que o Conselho Federal de Medicina lançou e aí a ANS incorporou para a liberação dos planos, que é, como a doutora falou, você tem que ter uma obesidade estabelecida há mais de 5 anos, tem que ter tentado emagrecer por tratamento clínico, seja medicamentoso ou dietético, por pelo menos 2 anos, e tem que ter um risco cirúrgico compatível com o procedimento, não pode ser um paciente que tenha um risco muito elevado.
É correto quando se diz que pessoas com diabetes estão procurando a cirurgia bariátrica? Veja, com diabetes, porque quando você fala em diabetes existem vários tipos de diabetes, né? Diabetes uma gama enorme, é uma doença que existem várias situações de diabetes. Então tem a diabetes, aquela diabetes que vem desde a infância, chamada diabetes tipo 1, que em geral os pacientes não é associado com obesidade, esse paciente não tem indicação de operações bariátricas. Porém, o paciente que tem obesidade e diabetes, isso é um reforço para uma possível operação, porque nós sabemos que quando esse paciente emagrece, ele tem uma grande chance de ou melhorar muito, ou até mesmo a obesidade ser completamente controlada, não só porque ele emagreceu, mas porque naquela mudança de configuração do tubo digestivo, são liberados alguns hormônios que não só dão saciedade, mas também ajudam no controle ou até mesmo remissão do diabetes tipo 2, que é o associado à obesidade. Dr. Herman, Maria Castro de Salesópolis, quando o peso de um bebê pode ser considerado preocupante? É uma pergunta vaga, mas dá para a gente imaginar que o peso de um bebê ao nascer está em torno de 3 a 3,5 kg quando a criança é de termo. Então, peso normal ao nascer, 40 semanas de gestação, 3 quilos, 3,5 kg, 3,8 kg, é um peso normal. A obrigação do pediatra, na verdade, é fazer uma sequência de tomadas de peso ao longo do primeiro ano. E é aí que o pediatra intervém no caso de haver um excesso de peso ou uma falta de ganho de peso. Então, é preocupante no sentido de que se a criança foge daquela curva do gráfico de peso e altura, tanto para baixo como para cima, nós pediatras temos que intervir. Então, a obrigação do pediatra é intervir e a orientação que nós damos é fazer controle mensal do peso e altura no primeiro ano de vida. Sancopé, eu nasci com 5 quilos. Então, ela estava fora dos parâmetros. Eu nasci fora da curva. 5 quilos? Bom, meu filho nasceu com 4,300, eu não posso falar muito. Mas, normalmente, o que se faz é verificar se a mãe não tem o diabetes gestacional. Sim. Porque excesso de peso durante a gravidez e até o nascimento, um peso, digamos, acima de 4 quilos, 4,5 kg, faz-se a investigação do diabetes gestacional na mãe. E faz-se na criança que nasceu com excesso de peso, com o peso acima dos 4 quilos, faz-se um controle da glicemia, do açúcar no sangue, nas primeiras 24, 48 horas, para ver se a criança também não tem um problema relacionado ao metabolismo do açúcar. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 da tarde, e também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Retornaremos em instantes. Bom, quero deixar aqui os meus parabéns para os 15 anos do Gente que Fala, esse debate diário importante, que ajuda a população a pensar. Tem sempre mesas aqui com gente super competente. Então eu quero realmente deixar um recado. Acho que a cidade ganha muito com um programa como esse. Debates são fundamentais para a gente formar opiniões, repensar posições. E essa é uma oportunidade preciosa. Parabéns, Gente que Fala. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia.
Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Eu sou Maria Cândida, sou jornalista e eu fico muito feliz que programas como Gente que Fala estão no ar por 15 anos. Que maravilha, né? Parabéns para vocês. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Conosco hoje, pediatra Dr. Hermann Grinfeld, a advogada Gabriela Guerra, o cardiologista Rafael Scanavaca e também o cirurgião de aparelho digestivo, Dr. Otávio Azevedo. O Dr. Otávio Paulo Vitor de Sorocaba. Quase que todo mundo que faz cirurgia bariátrica acaba bebendo demais ou exagerando no consumo do álcool, pergunta o Paulo Vitor de Sorocaba. Isso é um grande mito, né? A cirurgia, as operações bariátricas são cercadas de grandes mitos. Então, eventualmente, isso já tem trabalhos que já, digamos, mediram isso. Eventualmente, um ou outro paciente, quando emagrece, ele adquire alguma compulsão.
Mas essa compulsão, ela não necessariamente está atrelada à operação bariátrica. Ela adquiriu alguma compulsão, como vários pacientes, várias pessoas podem adquirir uma compulsão. Amanhã eu posso adquirir uma compulsão, você pode adquirir uma compulsão amanhã. Todos temos esse fator de risco. Então, um ou outro paciente pode adquirir essa compulsão, mas a maioria absoluta dos pacientes na COPEA, isso eu te falo porque eu faço isso há mais de 10 anos, e eu te falo, a maioria absoluta dos pacientes ficam muito felizes da nova oportunidade que a operação dá a eles, que é deles viverem uma vida magros, com mobilidade, com saúde, né, e com interação com a sociedade como uma pessoa magra e normal. Porque é muito difícil para um paciente obeso, a gente que lida com um paciente obeso, a obesidade ela é uma doença terrível, ela limita a pessoa do seu convívio. A vida cotidiana, nas mínimas coisas. Então o paciente ele tem vergonha de ir a um restaurante porque constrangem e o deixam uma vida infeliz. Então a operação ela dá uma nova oportunidade. Agora, eventualmente, algum paciente pode desenvolver uma compulsão quando ele emagrece, mas isso é mito, não é regra. Isso é um mito. Um ou outro, mas você conhece algum paciente que foi operado? Algum. Conhece. E eles, em geral, a maioria não estão bem? Sim. Não estão felizes? Sim. Então, isso é um mito. Você acabou de comprovar que isso é um mito. Perfeito. Dr. Rafael Neuza, da Santa Cruz. Para um paciente obeso, fazer uma cirurgia bariátrica, como cardiologista, existiria uma indicação especial? Pergunta a Neuza, Santa Cruz. Eu acho que as indicações são essas que ele também já comentou, né? Eu acho que se a pessoa tem esse IMC maior do que 40 ou maior de 35 com as comorbidades, é uma indicação de estar fazendo. Eu já acompanhei alguns pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e com certeza tem uma melhora bastante importante, seja no nível da pressão alta, seja no grau da dislipidemia, seja no diabetes. Todos esses fatores têm uma melhora importante com a cirurgia. Dr. Herman, o que é a campanha Gravidez Sem Álcool? É uma campanha que foi lançada pela Sociedade de Pediatria de São Paulo há alguns anos atrás, e nós já tivemos uma eventualidade em que a campanha se manifestou publicamente. Foi quando nós fizemos e organizamos na sociedade uma caminhada com o hashtag Gravidez Sem Álcool, patrocinada em termos pela Patrícia Bravanel, que é a filha do Silvio Santos, e que encampou a ideia da campanha. E essa caminhada se realizou em setembro de 2014, no Parque Vila Lobos. O sucesso foi muito grande. A campanha teve grande repercussão na mídia e nós estamos organizando, com os nossos assessores, uma nova caminhada no Parque Vila Lobos também, para setembro deste ano. E houve até uma repercussão em alguns estados do Brasil. No Rio de Janeiro, nós já soubemos que também estão organizando uma caminhada nas praias do Rio de Janeiro, no sentido de reforçar a necessidade de que a gravidez seja totalmente livre de bebida alcoólica. Por quê? Porque não se sabe qual é a dose de bebida alcoólica que pode lesar o feto. Então, como não há nenhum trabalho científico que diga muito, médio ou pouco álcool pode lesar, nós resolvemos encampar também a ideia, que já é bastante divulgada nos outros meios científicos, principalmente do hemisfério norte, de que qualquer dose de bebida alcoólica deverá ser evitada durante a gravidez. Em qual estágio? Em qualquer estágio da gravidez. Aí você vai perguntar, mas tem aquelas pessoas que não fazem uma programação da sua gravidez. É uma gravidez que pode ocorrer sem uma programação. É a gravidez que pode ocorrer, por exemplo, num casal que não está planejando ainda ter filhos e acaba a mulher
engravidando. Então, ela pode até beber nas primeiras 4, 5, 6 semanas de gestação, sem saber que esteja grávida, porque a gravidez só se manifesta quando falta a primeira menstruação, em torno de 6, 7 semanas de gestação, e ela ingeriu bebida alcoólica. E qual é a recomendação, então? A recomendação é parar imediatamente de beber. E essas doses que ela tomou nas primeiras semanas de gestação, pode acontecer alguma repercussão? Pode. Pode não acontecer? Também pode. Na verdade, a síndrome alcoólica fetal, que é o nosso objetivo de estudo, é uma eventualidade que não é comum. Ela ocorre de 1 a 3 recém-nascidos para cada 1.000 recém-nascidos vivos. Esta é uma estatística mundial. Aumenta em algumas comunidades, como na África do Sul, como em algumas tribos norte-americanas, mas no nosso meio nós cremos que está em torno de 1 recém-nascido para cada 1.000 nascidos vivos. Então você imagina que nós temos no Brasil um certo número de partos e nós podemos até aventar a possibilidade de que existem 6.000 recém-nascidos por ano no Brasil que nascem com algum sinal da síndrome. Perfeito. E é setembro? A caminhada será em setembro, no Parque Vila Lobos. E o fato do Rio de Janeiro ter também encampado a ideia é uma vitória. É uma vitória. E nós estamos querendo também divulgar nos estados do norte. Existe um colega nosso, pesquisador da síndrome, no Rio de Janeiro, que está organizando uma reunião com vários especialistas do Sul para termos uma reunião em Manaus no próximo ano. Parabéns. Obrigado. Toda a iniciativa que venha coroada de êxito dessa forma deve ser difundida e que se propague aí por outros pontos deste país. Exatamente. É como é feito nos Estados Unidos e na Europa. No Canadá existe um congresso a cada 2 anos sobre o assunto. A cada 2 anos, em Vancouver. Então esse congresso só trata disso. É um congresso de 5 dias corridos sobre esse assunto. Quer dizer, se lá fora, num país desenvolvido, o estudo do assunto é tão importante e o assunto em si é tão importante que a cada 2 anos se faz uma reunião grande com vários especialistas do mundo inteiro, África, Ásia, Europa, de todos os lugares em que se faz o estudo baseado na ocorrência dessa síndrome. Síndrome ela pode até não ocorrer. Fetal. Síndrome alcoólica fetal. É irreversível. É irreversível, não tem cura. Ela tem 3 características. Uma é retardo de crescimento intrauterino. Então, para uma gestação média de 40 semanas, que é o termo, em vez de nós termos uma criança de 3,5 kg ou até 5 quilos, nós vamos ter uma criança de 2,5 kg, 2,4 kg. Sem nenhuma razão aparente, ela simplesmente tem baixo peso. Muito bem. Vai se investigar, a criança nasce normalmente. Vai se investigar e a mãe bebeu alguma coisa durante a gravidez. Então essa é uma característica, retardo de crescimento intrauterino. A segunda característica, que é muito importante e para a qual nós chamamos muito atenção, é o retardo mental. O diagnóstico não pode ser feito ao nascer. Evidentemente, não se sabe se uma criança, quando nasce, tem ou não tem retardo mental. Mas a partir dos 4, 5, 6 anos de idade, quando a criança vai para a escolinha, e existe uma dificuldade tanto comportamental quanto na parte daquilo que a gente chama de aprendizado e memória, que é a cognição da criança, a professora chama o pai e a mãe para perguntar se houve algum problema durante a gravidez daquela criança, porque ela não consegue se comportar, não consegue se concentrar, tem até aquele distúrbio de atenção e hiperatividade, e aí a mãe confessa, eu todo fim de semana tinha um churrasco na minha casa, e o obstetra não causou nenhum problema, não me indicou nada que fosse assim no sentido de proibição de bebida alcoólica. E eu bebia cerveja, 2, 3, 4 cervejas todo fim de semana. Ponto, está aí, pimba, fizemos o diagnóstico, a criança tem um retardo de aprendizado ou um problema no aprendizado e não consegue se concentrar e tem até o distúrbio de atenção e hiperatividade por causa daquele fato há 4, 5, 6 anos atrás. Então isso é muito importante. Daí a nossa necessidade de repisar para todos os especialistas, para todas as grávidas que estão nos ouvindo, que é absolutamente
proibido ingerir, tolerância zero para bebida alcoólica durante a gravidez. Parabéns. Obrigado. Doutor, cadê? Me perdi aqui, não. Doutor Otávio, tenho 1,72 m, 120 quilos, tomo 2,5 litros de refrigerante por semana, como bacon todos os dias. Existe contraindicação? A pergunta é do Tadeu Ramos, de Santo André. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Deixa eu calcular o IMC do Tadeu, né? É Tadeu. 1,72 m, 120 quilos. IMC do Tadeu. Se alimenta bem, Tadeu. Né? Então, 1,72 m. Todos os dias é fogo, né? 120 quilos. 120 dividido pelo... Ele tem 40,5 de MC. Então, é um candidato a uma operação bariátrica. O fato da alimentação, é interessante essa pergunta do Tadeu, porque o fato dele se alimentar assim, a contraindicação é a seguinte. O Tadeu tem que responder a ele mesmo, não a mim ou a alguma outra pessoa, mas a ele mesmo, o que é a comida na vida dele. Se a comida na vida do Tadeu foi algo fundamental, se ele se imaginar no futuro sem essa alimentação e se ele se imaginar infeliz, essa é a contraindicação. A contraindicação é ele não estar disposto a abrir mão desse tipo de alimentação. Então ele vai continuar gordinho. É ele que tem que responder isso, né? Inclusive, doutor, sempre quando chega clientes para mim, eles sempre trazem junto um relatório de um psiquiatra, alguma coisa psicólogo, dizendo que a pessoa está apta a fazer essa cirurgia, exatamente para preparar a cabeça da pessoa para virar uma cabeça magra? É como se fosse isso? A função do psicólogo é fazer o paciente entender algumas coisas. Primeiro, que ele não vai mais poder chegar na churrascaria e comer a churrascaria inteira. Isso vai acabar. Se isso for algo importante para ele deve repensar a operação. E segundo, que é muito importante, o paciente entender que a operação vai tornar ele de uma pessoa gorda a uma pessoa magra. Só isso. Os problemas dele vão continuar lá. Todos os outros problemas. A cirurgia não vai resolver os outros problemas dele. Porque às vezes a pessoa bota muita expectativa na operação, achando que ela vai resolver várias coisas na vida, e não é verdade. Então o psicólogo vai só reduzir o peso, não resolver os problemas da vida da pessoa. Simplificando. Então, exatamente. Então o psicólogo chama o paciente a essa reflexão. Entendi. Essa é a função. Doutor Herman, depois do que o senhor toda essa explanação do senhor, a Cássia Lima, da Conceição, muitas mulheres bebem e acham normal na gravidez. Existe uma quantidade de álcool que possa ser ingerida pela pessoa? Não. É zero? Quantidade zero? Tolerância zero para o álcool durante a gravidez. Se for uma bebedora social, vamos dizer, costuma tomar um vinho com seu marido há muitos anos e eventualmente está planejando ficar grávida, se engravidar, não beba. Se beber, não engravide. Então, é um período da vida curto, de certa forma, né? 8 meses e meio, 9 meses. É um período curto em que ela vai se abster da bebida alcoólica. Então, a abstinência, nessa fase da vida, não é só para ela, é para o seu feto e para a sua família. Não é? Porque toda vez que nós temos uma criança com algum problema, seja ele de comportamento, seja porque não consegue aprender nem memorizar, seja porque até tem problemas judiciais no futuro, porque favorece a criminalidade nessas crianças, nós estamos envidando esforços para que a nossa juventude, para que as mulheres jovens que estão engravidando, tenham uma prole totalmente livre de qualquer problema de ordem comportamental ou ordem de cognição. Doutor Herman, e na amamentação? Na amamentação, o leite também pode ser veículo de álcool durante a amamentação. O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma certa alcoolemia, ou seja, a quantidade de álcool no sangue da mãe. É claro que a glândula mamária filtra algum desse álcool, alguma quantidade do álcool, mas pelo menos 2% passa. 2% da alcoolemia que a mãe tem passa para o leite, e daí para o nenê. E há consequências, na verdade. É um período tão curto da vida para ter um bebê, por que não alterar um comportamento, né? Sem dúvida.
É Sem muito dúvida. simples. Sem Doutora dúvida. Gabriela, quando se faz um plano de saúde, tem que negar a gravidez para fugir de uma carência longa no caso do parto? Qual o tempo máximo a lei determina para o parto estar incluso no plano? É Regina de Guarulhos que pergunta. Então, Regina, a carência para um novo plano para parto são 300 dias, né? Mas não é aí que você vai poder engravidar, é para o parto. Então, você computa aí um período que você tem que dar um intervalo e depois você pode engravidar, que aí vão passar o restante do tempo, né? Então, esses 300 dias não dá nem um ano. Então, se você considerar aí que uma gravidez dura 9 meses, você espera uns 3 meses e aí já pode começar a tentar engravidar, que a carência já vai ser encerrada. O jeitinho do brasileiro, né? Como é que eu faço para enganar o Pra plano de engabelar os saúde, lamentavelmente. Dr. Herman, Pedro Santos. E fumar durante a gestação? Paciente fumante estaria disposta a reduzir, auxilia? Sobre o fumo durante a gestação. Ao contrário do álcool, o álcool é até chamado de causador de malformação, né? Uma grande tragédia do consumo de álcool na gravidez é a presença de malformações, que eu não falei a respeito disso porque é um pouco complicado. Mas em relação à nicotina, o consumo do cigarro durante a gravidez pode levar também ao baixo peso, ao retardo de crescimento intrauterino. Não existe a possibilidade, ou pelo menos não está descrita na literatura, qualquer possibilidade de alterações maiores em relação à nicotina. Mas o baixo peso é uma das consequências do consumo de nicotina durante a gravidez. Então, também está proscrito o uso de cigarro durante a gravidez. Totalmente proscrito. Doutor Rafael, doenças cardiovasculares, eu posso dizer que se tornam a principal causa de mortes no Brasil? Com certeza. O Brasil tem até um índice de 350 mil óbitos por infarto por ano, né? E uma coisa que a gente gosta de ressaltar é a pessoa ela reconhecer esses sintomas, são os sinais que o corpo dá para ir correr para pedir ajuda no hospital. Porque a pessoa, se ela chega para a gente no pronto-socorro com até 1 hora do início do infarto, o que a gente pode fazer pela pessoa, o prognóstico da pessoa é muito melhor, né? O que eu diria que é um sintoma de infarto? Graças a Deus nunca tive, não quero ter, mas o que seria um sintoma, como o senhor diz? O principal sintoma do infarto é a dor no peito, né? A dor torácica. E ela é uma dor que é na região anterior do tórax, ou aqui retroesternal, atrás desse osso aqui que é o externo, né? Ela costuma, às vezes, irradiar para o membro superior esquerdo ou para o pescoço. Pode vir acompanhado de náuseas, vômitos, sudorese. E tem algumas pessoas também que o sintoma pode ser diferente. Ele pode ser um leve desconforto epigástrico. Então, uma dor epigástrica, um desconforto que às vezes a pessoa confunde até com uma azia, alguma coisa, também pode indicar esse acontecimento. Mas assim, o principal é pessoas que já têm fatores de risco, né? Que os principais são a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia e o tabagismo. Essas pessoas é que deveriam ficar mais atentas. Essa dor do braço esquerdo é um sintoma comum? Muitas vezes eu vejo pessoas que não reclamam de dor torácica, mas de dor no braço. Isso é correto? Sim, com certeza. Tinha até um professor de cardiologia meu na faculdade que ele falava que para o médico, né, qualquer dor abaixo do nariz ou acima do umbigo era para ficar esperto com doença cardiovascular. É lógico assim, a gente tem que ter bom senso, né? Se é uma pessoa jovem, que na casa dos 20, 30 anos, que não tem nenhum desses fatores de risco, então é uma coisa que a gente já fica mais tranquilo. Os senhores têm um concorrente no momento que se chama Dr. Google. Sim. E com frequência nas redes sociais, em tudo que existe por aí, e-mails, se você tem uma dor, não sei o quê, e você desconfia, tem até uns procedimentos, tossir, sentar, não sei de que forma. Existe alguma relação com isso? Já deve ter visto, vocês já devem ter visto esses e-mails, essas mensagens. Existe alguma relação de verdade com isso e o que
que se possa fazer, como tossir para, não sei, Olha, force a tosse. Se o cara já está mal, ainda vai Pra tossir. desentupir, a tosse vai desentupir a O cara veia? já está mal, ainda vai tossir. Eu não sei vocês, né? Mas na minha área, normalmente o Dr. Google ele atrapalha bastante. Assim, tem Você bastante. já deve ter visto esse Com procedimento certeza. que as pessoas orientam. É um negócio. Bom, se a pessoa tiver tempo para conseguir Acessar realizar o Google, tudo, né? não, realizar tudo aquilo que está escrito ali. Não, tá com dor já no tá peito, bom, dá um Google. Não é, Tá doutora? vivo. Se ele Ele faz tudo, no final você está vivo. Conclusão. dispensa o doutor Rafael, né? Porque tudo aquilo que aparece ali, me lembro bem de tossir, né? Provoque, eu fico imaginando, né? Se alguém já está com um problema, vai tossir, agrava, não agrava, esse tipo de coisa. Então, superar aquilo ali já é uma vantagem muito grande. Doutora Gabriela, quando se faz um... Não, essa já foi a outra aqui. Todos os dias os planos de saúde estão nas manchetes dos jornais, tanto por aumento abusivo. Nesses casos, como a pessoa deve proceder se o aumento aparece do nada na fatura e o paciente não tem outra opção a não ser pagar, diz a Sônia da Vila Matilde. Oi, Sônia. Normalmente tem vários tipos de reajuste que podem ocorrer, né? Existe reajuste por faixa etária, por sinistralidade, o reajuste anual. Então, cada caso tem que ser analisado particularmente para verificar se é um reajuste abusivo ou não. Mas, normalmente, é assim que acontece mesmo. Vem na próxima fatura sem qualquer tipo de aviso. Mas aí tem que verificar se já estava previsto no seu contrato ou não. Uma última pergunta para o doutor Otávio, é Viviane Oliveira, do Jabaquara. Uma pesquisa na Suécia diz que pessoas que moram em lugares de barulho, próximas a avenidas e centros urbanos, tendem a ter um abdômen 2 a 3 centímetros mais. Viviane Oliveira, do Jabaquara. O que tem o barulho a ver com a... Provavelmente a pessoa tem barulho, não dorme direito, vai comer à noite, né? E fica mais gordinha. Então, acho que Doutor Otávio Azevedo, agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Espero que se recupere logo do joelho, que não tem nada a ver com tua... Tá tranquilo, então? Tá tranquilo. Obrigado. Doutor Rafael, é uma curiosidade, depois o senhor voltou, né, e se conscientizou antes... ateu, agora se conscientizou por uma religião? Olha, eu tive muito contato lá com o budismo, né? Sim. Eu achei muito bacana, assim, a filosofia deles. Mas eu voltei com uma ideia que não importa tanto a religião, né? Mas a religiosidade da pessoa. É uma coisa que ainda está Começou a fazer despertando. as orações Sim. normalmente à noite. Acho que uma coisa está despertando para mim. E eu queria até aproveitar a oportunidade, né? De falar assim, que quando eu cheguei aqui no Brasil, tanto foi o interesse das pessoas de me perguntarem como foi a viagem, como foi o terremoto, como foi essa questão da religião, que eu estou escrevendo um livro e agora a gente está vendo a editora, tudo, mas a gente quer lançar no mais tardar até agosto. Tem um endereço que se possa entrar em contato com o senhor? Pode ser através do meu e-mail. Sim. É www.rafaescana, no começo do meu nome e o começo do sobrenome, @hotmail.com.br. Doutor Otávio, esqueci de perguntar um endereço. Eu tenho um site de cirurgia bariátrica que é www.cirurgiadaobesidade.med, não é com a med, .med.br. www.cirurgiadaobesidade.med.br. Doutora Gabriela, tem uma forma de entrar em contato com a senhora? Tem sim, para tirar dúvidas pode ser através do meu site também, é o www.pgb.advdeadvogado.br. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Foi um prazer, adorei nosso papo de hoje. Dr. Herman Greenfield, tem uma forma de entrar em contato direto com o senhor? É um site. Sim. www.greenfield.com.br. Foi muito bom tê-lo aqui no Gente que Fala. Igualmente, tenho muito orgulho e muita satisfação de falar a respeito do problema do álcool na gravidez. Gente que Fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Benê e Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.